Oh, eu não sei se vocês já viram um Two and a Half Men, ou conhecido como Dois Homens e Meio. Eu odeio esse nome. O Alan Harper tinha um bagulho, assim, meio estranho dele. Ele sempre foi um personagem meio detestável, meio miserável ali, que sempre se fez de vítima, fez de coitado, fez de injustiçado, mas ele vivia nas costas dos outros. E o Ponto Zero fez esse vídeo dizendo o homem que passou 12 anos fingindo ser vítima. Vamos saber sobre isso? Vou fazer uma pergunta que pode incomodar um pouquinho. Você já teve na sua vida uma daquelas pessoas que, não importa o que acontece, o mundo sempre tá contra elas? Não importa a oportunidade que aparece, dá errado. Não importa quantas vezes alguém abre a porta, elas ficam do lado de fora. Todo relacionamento vira sofrimento. Todo emprego vira injustiça. Todo recomeço vira nova decepção. Mas quando você olha de perto, quando você para de sentir pena e começa a observar de verdade, percebe que tem alguma coisa nesse padrão que parece conveniente. Como se a posição de vítima não fosse só uma consequência de azar, mas também uma estratégia, muito bem executada, por sinal. Alan Harper, o personagem de Jon Cryer em Two and a Half Men, é provavelmente o maior exemplo disso em toda a história da comédia americana. Durante 12 temporadas, durante mais de uma... Cara, Two and a Half Men, ele era uma história muito estranha pra mim, porque eu assisti na infância / adolescência, pré-adolescência ali. E é uma vibe muito esquisita assistir esse tipo de show, você não entendendo algumas referências e coisas década, que o nós Charlie rimos fazia. dele, sentimos pena dele e tratamos ele como o homem mais azarado da televisão. Só que aí vem a virada que ninguém te contou. Alan Harper não é uma vítima do universo. Ele é um especialista. Alguém que passou a vida inteira aperfeiçoando a arte de ser um. E a diferença entre essas duas coisas é exatamente onde esse vídeo vai morar. Esse negócio de IA aqui... Pra quem não viu a série, ou pra quem viu mas faz tempo e quer que eu monte o cenário antes de começar, deixa eu te contextualizar de um jeito rápido, porque isso importa pra tudo que vem depois. Two and a Half Men estreou em 22 de setembro de 2003, na CBS americana, criada por Chuck Lorre e Lee Aronson. 12 temporadas, 262 episódios. Encerrou em 19 de fevereiro de 2015. Pra mim, tinha que ter acabado quando Charlie Sheen saiu. Falo mesmo. Depois que Charlie Sheen sai, essa história fica uma bosta. Foi durante vários anos seguidos a comédia mais assistida dos Estados Unidos. Uma daquelas séries que a gente via porque passava na TV, e aí do nada, tinha visto 3 temporadas sem perceber. A premissa de superfície é simples. Charlie Harper é um compositor de jingles publicitários, solteiro assumido, mora numa mansão em Malibu. Vive sem muitas obrigações, além de beber uísque e namorar uma mulher diferente por semana. Aí o irmão mais novo, Alan, aparece na porta recém-divorciado, quebrado, sem ter pra onde ir, com o filho Jake de mala e cuia. E o que era pra ser uma estadinha de uns dias, virou 12 anos de freeloading. Jon Cryer ganhou 2 Emmys por esse papel. Em 2009 como ator coadjuvante. Em 2012 como ator principal. Ele é o único na lista de atores que ganharam nas 2 categorias pelo mesmo personagem. Pensa no que isso significa. A Academia de Televisão Americana premiou Jon Cryer 2 vezes por interpretar alguém que a maioria das pessoas descreveria como o mais inútil do elenco. Existe uma razão pra isso, e a gente vai chegar nela. Mas antes de falar do Alan adulto, eu preciso te contar de onde ele veio, porque nenhum comportamento aparece do nada. Sempre tem uma origem. A família Harper começa com Evelyn, a mãe, interpretada por Holland Taylor. E que interpretação! Evelyn é uma corretora de imóveis rica, charmosa, egocêntrica, e casou-se 5 vezes ao longo da série. A relação dela com os filhos é fria, funcional quando convém, ausente quando incomoda. Ela é daquele tipo de mãe que aparece quando quer algo, some quando não quer. Saco. Charlie, o irmão mais velho, reagiu a essa mãe de um jeito. Fez as pazes com o caos e se tornou um hedonista sem freio. Alguém que decidiu que se o mundo não vai te amar do jeito que você precisa, pelo menos você pode se divertir muito enquanto tenta. A irresponsabilidade de Charlie é, a seu modo, uma escolha coerente. Mas isso, de certa forma, ainda é refletido no fato de que ele bebe, se droga, ele se castiga, de certa forma, para curtir a vida, já que faltou esse amor. Com a dor que ele sentiu. Alan, 2 anos mais novo, tomou um caminho completamente diferente. Alan tentou ser o filho correto, o homem responsável, montou uma clínica de quiroprática, casou-se com Judith. Tentou construir a versão normalzinha de uma vida, emprego estável, família estruturada, almoço de domingo, aquelas coisas. Só que a vida normalzinha implodiu na cara dele. Judith pediu o divórcio, ficou com a casa, ficou com boa parte do dinheiro, e Alan chegou na porta do irmão sem plano B, sem reserva, sem nenhuma das estruturas que ele tinha construído. E aqui começa o ponto central de tudo que vamos falar. Esse é o momento em que Alan Harper devia ter um arco, uma virada, uma ruptura que gerasse um recomeço, uma versão diferente de si mesmo emergindo da crise. É o que qualquer drama bem construído pede. É o que a estrutura narrativa clássica manda. O herói cai, sofre, aprende, se levanta. Mas Alan faz o oposto. Alan se instala. 12 anos morando de graça na casa do irmão. E depois, quando Charlie morre no universo da série, atropelado por um trem em Paris, numa saída que refletia o modo abrupto como o personagem e o ator foram tirados do ar, Alan continuou.
Na mesma mansão, agora com Walden Schmidt, um bilionário da internet que comprou o imóvel e que Alan convenceu a deixar Lu ficar. 12 anos sem pagar aluguel, deixando outros pagarem o jantar, os passeios, as contas, usando Jake e os dramas emocionais do divórcio como... Mano, isso é... Essa parte, o Charlie morre, não sei o quê. Não, esse pedaço aí, pelo amor de Deus, isso aí podia ser deletado da história. Porque sem o Charlie, a história ficou chata, esquisita, desconcertada. O outro personagem não encaixava, não fazia as mesmas coisas. Moeda social, sempre que precisava se reposicionar como o coitado da história. Agora vem a coisa mais importante que eu preciso te dizer sobre o Alan Harper. Ele teve oportunidades reais de sair desse ciclo. A série mostra isso várias vezes. Momentos onde a porta estava aberta, onde ele tinha dinheiro em mãos, onde as circunstâncias permitiam uma escolha diferente. Ele não escolheu. E o humor da série fazia isso parecer só mais uma piada. A gente ria, achava graça. E foi aí que Two and a Half Men cometeu o golpe mais inteligente e mais cruel de toda a sua existência. Usar o humor para esconder o que Alan Harper realmente era. Não um azarado, um arquiteto do próprio colapso. Um arquiteto Para entender do Alan Harper de verdade, colapso. você precisa largar primeiro a ideia de que ele é burro, porque ele não é. Quem é burro não sobrevive 12 anos sem pagar contas numa mansão de praia em Malibu. Quem é burro não convence dois homens completamente diferentes, Charlie Harper e Walden Schmidt, de que tê-lo em casa é uma boa ideia. Quem é burro não sobrevive 262 episódios sem jamais ter construído nada. Isso exige uma habilidade muito específica. Existe um conceito em psicologia que abre uma janela interessante para esse padrão. O nome é indefensibilidade aprendida, Learned Helplessness no inglês. Indefensibilidade aprendida. Que viagem. Foi cunhado em 1967 pelo psicólogo americano Martin Seligman, junto com Stephen Meyer, na Universidade da Pensilvânia, a partir de um experimento com cães. Aqui vai o básico. Os pesquisadores submeteram cães a choques elétricos que eles não podiam controlar nem escapar. Depois de um período, mesmo quando a saída estava disponível, mesmo quando bastava pular uma barreira simples para escapar do choque, os cães não tentavam. Tinham aprendido que seus esforços eram inúteis. Seligman replicou isso com humanos usando sons desagradáveis. Resultado parecido. E cunhou. Que bizarro, mano. O pessoal foi muito cruel com os bichos, né? Que é hoje uma das teorias mais importantes da psicologia contemporânea. Quando um ser vivo aprende de forma repetida que suas ações não mudam o resultado, ele para de agir. Não por preguiça, não por burrice, por aprendizado. Olha o histórico de Alan antes da série começar. Cresceu sendo bullied pelo irmão mais velho, enquanto a mãe estava ocupada com os próprios projetos. Sendo bullied? Nossa senhora, mas aí, ponto zero, vamos melhorar na narração, né? Construiu uma vida dentro do modelo que achava correto. Casamento, família, carreira, e foi punido por isso quando Judith saiu, levando casa e estabilidade financeira. Cada vez que Alan tentou fazer a coisa certa dentro dos moldes que ele entendia como certos, o resultado foi, no mínimo, decepcionante. O padrão que se forma é, agir não vale a pena, construir cansa e depois você perde de qualquer jeito. Melhor não tentar. A indefensibilidade aprendida não é desculpa, é diagnóstico. Alan Harper é um caso clínico de manual. Só que aí vem a parte que complica tudo. A teoria de Seligman explica a origem do padrão, mas não explica a manutenção, porque Alan não ficou apenas paralisado, como um cão no fundo da gaiola. Alan encontrou uma saída específica, uma que funciona muito bem. E para entender isso, precisamos visitar um nome que talvez você não conheça tão bem quanto os filósofos que a gente cita mais aqui no canal. Alfred Adler. Adler foi um psicólogo austríaco no início do século XX, colega de Freud por um tempo antes de seguir um caminho próprio. E ele desenvolveu um dos conceitos mais precisos que existem para descrever o que acontece com Alan Harper, o complexo de inferioridade. A premissa de Adler é que todo ser humano nasce com um sentimento primordial de inferioridade, não como patologia, como condição. Você é criança, pequeno, dependente, sem poder nenhum num mundo de adultos gigantes que sabem coisas e decidem tudo. Isso cria um impulso natural. Você quer se tornar capaz, reconhecido, competente. Adler chamou esse impulso de striving for superiority, não no sentido de dominar outras pessoas, mas de superar suas próprias limitações, de crescer. A compensação saudável é você trabalhar suas fraquezas, construir competência, ocupar espaço no mundo de uma forma genuína. A compensação doentia, você encontra um atalho. E o atalho mais eficiente que existe é fazer com que a fraqueza em si se torne o trunfo. Isso é Alan Harper. Alan não superou o sentimento de inferioridade. Ele o transformou em ferramenta. Ao invés de compensar pela conquista, ele compensou pelo colapso. Ao invés de ser admirado por ser forte, aprendeu a ser protegido por ser fraco. A mansão de praia é a compensação de Adler operando de ponta cabeça. Ao invés de subir para sair da inferioridade, Alan desceu até o ponto em que alguém teria que carregá-lo. Existe um nome para isso, que você provavelmente já usou de forma informal. Comportamento parasitário. Mas a palavra parasita carrega um julgamento moral que não é o mais útil aqui. A palavra mais meio pesado, né, velho? Precisa é estratégia. Alan Harper descobriu cedo, provavelmente dentro da estrutura da família Harper, que colapso gera atenção, que fragilidade gera cuidado, que ser o menor da história é, paradoxalmente, uma posição de controle. Porque quem decide o que vai acontecer com uma pessoa em colapso? As pessoas ao redor dela. E quem está sempre ao redor de Alan decidindo o que vai acontecer com ele? Charlie. Depois, Walden. O cara rico. Sempre alguém. Sempre uma estrutura que Alan não precisou construir, porque conseguiu entrar nela através do único recurso que tinha disponível. A narrativa de que as coisas eram sempre difíceis, para ele, especificamente. Agora a pergunta que fica é a mais desconfortável de todas. Isso era consciente? Provavelmente não.
Totalmente consciente? Não. E é aí que a análise fica realmente interessante. Porque Alan não era um vilão calculado, sentado no sofá de Charlie, planejando cada jogada. Era um homem que tinha aprendido um padrão ainda na infância, que esse padrão continuava funcionando no mundo adulto, e que, portanto, não havia incentivo real para mudá-lo. Toda vez que Alan tentava algo diferente e dava errado, o padrão antigo ganhava mais força. Toda vez que a vitimização rendia teto grátis e jantar pago, o padrão se consolidava mais um pouco. E nós, os espectadores, sem querer... Porque ele, de certa forma, é recompensado com isso, então é mais fácil para ele continuar fazendo. Éramos cúmplices. Porque a gente continuou assistindo, continuou rindo, e continuou validando que Alan era o coitado. Agora eu preciso te apresentar uma pesquisa que vai fazer você rever não só Alan Harper, mas provavelmente umas 3 ou 4 pessoas que você conhece muito bem na vida real. Em 2020, pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, Hahav Gabay, Boaz Hameiri, Tami Rubel-Lifshitz e Ari Nadler, publicaram um estudo na revista científica Personality and Individual Differences, onde introduziram um conceito... Eu não tô aguentando mais ver as mesmas cenas repetindo 47 vezes. Novo. A TIV, sigla para Tendência para Vitimização Interpessoal, Tendency for Interpersonal Victimhood. No original, a definição deles é cirúrgica. TIV é uma sensação persistente de que o self é uma vítima em diferentes tipos de relacionamentos interpessoais. Não uma vítima ocasional. Não alguém que passou por uma fase difícil. Uma identidade. A vítima como estado permanente de existência. Os pesquisadores conduziram 8 estudos diferentes para confirmar isso e encontraram que a TIV não é apenas uma reação ao ambiente externo. É uma característica de personalidade estável, com 4 dimensões específicas que eu vou destrinchar uma por uma. A primeira é a necessidade de reconhecimento. A pessoa com TIV alto precisa que os outros vejam, validem e confirmem o sofrimento. Não basta sofrer, precisa que o sofrimento seja notado. A segunda é elitismo moral. A vítima se posiciona como moralmente superior porque sofreu mais. O sofrimento vira credencial ética. A terceira é falta de empatia. Aqui está um dos paradoxos mais desconcertantes da pesquisa. Apesar de exigir empatia constante dos outros, pessoas com TIV alto costumam ter dificuldade real de sentir empatia pelo sofrimento alheio. E a quarta é ruminação. Reviver mentalmente, de forma repetida, as ofensas passadas. Guardar, não processar. Agora para um segundo e coloca isso em cima de Alan Harper. Necessidade de reconhecimento. Alan passa a série inteira tentando que Charlie, Walden, Judith, sua mãe, qualquer pessoa ao redor, reconheça o quanto ele sofreu e o quanto ainda sofre. Tem cenas onde ele literalmente para uma conversa para listar tudo o que passou. O divórcio, a pensão, a falta de dinheiro, a rejeição, como se estivesse apresentando um currículo de vítima. Elitismo moral. Alan se posiciona constantemente como o irmão responsável, o pai presente, o homem de bons valores, em oposição ao Charlie irresponsável, enquanto mora de graça na casa do cara. Usa o filho como peça emocional e esquiva de pensão toda vez que consegue. Ele não vê essa contradição. E quando é confrontado com ela, ele tem uma explicação pra tudo. Falta de empatia? Aqui é onde dói mais. Tem episódios em que Alan usa Jake, o filho adolescente, como instrumento estratégico, bribando o garoto pra gostar do noivo de Judith, e assim, evitar pagar pensão. Usando a relação pai-filho como moeda de troca. Isso não é parenting ruim. Isso é a falta de empatia da Tavi, operando na direção mais dolorosa possível, contra o próprio filho. Ruminação. Alan nunca esquece uma ofensa. Nunca perdoa de verdade. Nunca processa. Ele acumula, guarda, e no momento certo, usa o passado como arma. Mas a TIV não é só uma lista de comportamentos. O que torna ela clinicamente relevante é o que os pesquisadores chamaram de sinalização de vítima. Victim signaling. A declaração pública constante de que você é quem mais sofreu nessa história. E a sinalização de vítima tem uma função... Não tem necessidade de você ficar se reafirmando, né, como o mais sofredor. Ou tornar todos os sofrimentos e todas as coisas sobre você. Nossa, eu passei mal naquele negócio. E eu que aí, concreta e mensurável. Ela gera recursos, fica muito simpatia, né? atenção, autoridade moral, apoio material. O estudo de Tel Aviv mostrou que essa sinalização funciona em ambientes sociais, porque a maioria das pessoas bem-intencionadas prefere ceder do que parecer cruel com alguém que parece genuinamente frágil. Charlie Harper cedeu por 8 temporadas. Walden Schmidt cedeu por 4. A gente em casa cedeu por 12 anos. Agora tem um conceito que encaixa aqui com uma precisão que vai te deixar um pouco desconfortável. Sigmund Freud, nas suas preleções introdutórias à psicanálise de 1916-17, cunhou um termo chamado ganho secundário. A distinção que ele fez é simples, mas impacta muito como a gente vê Alan Harper. O ganho primário é o benefício imediato e inconsciente que um sintoma gera, o alívio de uma ansiedade, a fuga de um conflito interno. O ganho secundário é o benefício que vem de manter esse sintoma ao longo do tempo. Atenção, cuidado, isenção de responsabilidades, suporte dos outros. Freud observou isso em pacientes que resistiam à cura não por teimosia, mas porque os sintomas estavam fazendo um trabalho psicológico que era difícil de abrir mão. A doença, ou a fraqueza, ou o colapso, deixa de ser apenas um problema e se torna um sistema. E sistemas com recompensas tendem a se perpetuar. Freud não estava falando de Alan Harper, obviamente, mas poderia estar. Porque Alan Harper tem ganho secundário em praticamente toda a cena relevante da série. Cada vez que ele é demitido, cada vez que fica broke, cada vez que é rejeitado por uma mulher, a consequência não é punição. A consequência é mais tempo na casa de praia, mais atenção dos personagens ao redor, mais validação de que o universo conspira contra ele especificamente. E quanto mais o sistema funcionava, menos havia incentivo real para tentar mudar. Deixa eu fazer uma pausa rápida. Se você chegou até esse ponto do vídeo, provavelmente você é o tipo de pessoa que curte analisar as camadas que as comédias e terminar de te contar o que acontece quando um homem passa 12 anos construindo o sistema perfeito de não responsabilidade. Tem uma cena, ou melhor, um momento, que eu preciso te descrever porque ele condensa tudo o que estamos falando. Na 9ª temporada, depois que Charlie Harper morre no universo da série, Alan enfrenta um momento que poderia... Parece que tem um chaveiro, sabia?
será virada de tudo. A mansão onde ele morava há anos vai ser vendida. Não tem mais irmão pra depender. Vou terminar esse daqui e depois tem... Não tem mais estrutura garantida. É o momento da ruptura real. E aí aparece o Walden Schmidt, um bilionário da internet, recém-divorciado, comprando a casa pra recomeçar a vida dele. E o que Alan faz nesse momento? Ele convence... Eles tentaram demais estender essa série ao máximo, mas... Não, a série morreu no momento que o Charlie Sheen saiu. Pra mim... Saiu faz o Walden a deixar, ficou muito bizarro. Em alguns episódios, esse processo de convencimento é tão natural, tão bem executado por Alan, que passa despercebido. Walden é apresentado como uma pessoa generosa, e a generosidade dele parece a explicação. Mas se você olhar com cuidado, percebe que Alan foi extraordinariamente eficiente em mostrar para Walden, um estranho, nos primeiros episódios, que ele precisava de ajuda, e que ajudá-lo era a coisa boa a fazer. Isso não é sorte, isso é uma competência construída ao longo de décadas. Edward diria que Alan encontrou uma forma de compensar o sentimento de inferioridade. Só que a compensação não foi pela conquista, foi pela dependência transformada em capital emocional. Alan Harper não subiu na vida. Ele desceu até o ponto em que carregar ele se tornasse a forma mais fácil de acabar com a sensação de desconforto que ele gerava ao redor. E nesse ponto, aqui que a coisa fica mais perturbadora, o que é mais alarmante não é o Alan. É o quanto esse padrão é humano. Muito mais comum do que a gente quer admitir. Sim, coitados. Chegamos no ponto mais desconfortável desse vídeo. Alan Harper é ficção, mas o comportamento que ele representa não é. Ele foi estudado, documentado, mensurado. Ele existe em pessoas reais, em relações reais, e às vezes em partes de nós mesmos que a gente prefere não olhar muito de frente. A questão não é, você conhece um Alan Harper? Porque provavelmente conhece, ou conheceu. A questão mais honesta é, em que momentos da sua própria vida você já usou a fragilidade como escudo? Não precisa ser em grande escala. Não precisa ser 12 anos morando de graça na casa de alguém. Pode ser uma relação onde você se posicionou como quem mais sofreu para não ter que assumir responsabilidade pela forma como ela acabou. Pode ser uma amizade, onde você aceita ser o fraco, porque isso te isenta de expectativas. Pode ser uma narrativa sobre sua própria vida, onde você aceita... Eu assumo meus B.O., velho. Eu tô tranquilo com isso. Peço desculpas se eu estou com erro. Não tão sempre difícil, o personagem não. a quem as coisas acontecem. Não Nunca o que escolhe assim, o que acontece. Seligman, o mesmo que estudou a indefensibilidade aprendida, passou as décadas seguintes desenvolvendo o contraponto disso. Chamou de learned optimism, otimismo aprendido, e o ponto central era simples. O padrão pode ser revertido. Mas o primeiro passo, sempre o primeiro passo, é reconhecer que ele existe. Não como defeito moral, como padrão aprendido. Uma resposta que fez sentido em algum momento da vida, num ambiente específico, com pessoas específicas, e que ficou rodando, mesmo depois que o contexto mudou completamente. Isso é o que Alan Harper nunca fez. Em 262 episódios, em 12 temporadas, em mais de uma década de existência como personagem, Alan Harper nunca teve a conversa honesta consigo mesmo sobre o que exatamente ele estava fazendo. Houve flashes, momentos em que o roteiro deixava o personagem tocando na borda dessa percepção. Houve cenas de raiva genuína, uma violência contida que quase explodiu, numa biblioteca, num cinema, onde a fachada de homem dócil e coitado rachou por um segundo, e você via que ali dentro havia uma quantidade enorme de raiva represada. Esses momentos existem. Eita, cara. Começou essa palhaçada de novo. Tá dando umas travadas esquisitas no computador que não tô entendendo de onde que vem. Do nada. A série. São os mais humanos do personagem. São os momentos em que Alan Harper quase saía do personagem de Alan Harper. Mas sempre voltava, porque o sistema funcionava. Porque a vitimização pagava as contas, metaforicamente, e no caso de Alan, literalmente. Agora tem uma dimensão aqui que eu preciso nomear porque ela dói mais do que tudo. Jake Harper, o filho de Alan, cresceu vendo o pai como modelo de comportamento. E o que a série mostra de forma gradual, quase subliminar, é que Jake foi se tornando uma versão mais jovem e mais inerte do próprio Alan. Mais passivo, mais reativo, mais esperando que as coisas acontecessem do que indo atrás. O ciclo se reproduziu, não biologicamente, socialmente, por imitação, por aprendizado. Gabay e seus colegas de Tel Aviv foram diretos nisso. A TIV tem raízes profundas nos relacionamentos com cuidadores primários. O ambiente onde você aprende, se vai receber cuidado sendo forte ou sendo fraco, determina muito de como você vai operar no mundo adulto. Alan aprendeu com Evelyn que amor é escasso e condicional. Aprendeu com Charlie que ser o menor da história é uma posição relativamente segura. Aprendeu com Judith que assumir a fraqueza gerava menos punição do que tentar assumir força. E depois, saiu pro mundo, reproduzindo esses aprendizados com todo mundo que cruzou o caminho dele. Não era um monstro. Ele é basicamente um Jerry do Rick and Morty. Um homem que havia aprendido as ferramentas erradas e nunca foi desafiado o suficiente, por tempo suficiente, para realmente trocar essas ferramentas por outras. E existe algo mais na série que merece ser dito aqui. Two and a Half Men foi muito criticada, com razão, por normalizar comportamentos problemáticos em relação às mulheres. E isso existe. Mas existe uma outra crítica, menos feita, que a série também... Só porque o personagem saia com uma mulher por episódio? Nossa! A normalização da vitimização masculina como estratégia de vida. Alan foi tratado como o personagem engraçado, o azarado, o coitado. Nunca como o que era de fato, alguém que encontrou uma forma de transformar a incapacidade de assumir responsabilidade em conforto permanente. E o humor funcionou como anestesia para isso. A pergunta que esse personagem deixa, e eu quero que você leve isso com você, não é sobre Alan Harper. É sobre qual narrativa você construiu sobre si mesmo. Quais fracassos você aprendeu a usar como moeda social. Quais versões da sua história são convenientes manter. Quais pessoas ao seu redor funcionam como os Charlies e Waldens da sua vida. Pessoas que deixam você ficar, que assumem o que você não quer assumir, que protegem você da responsabilidade de construir algo genuinamente seu.
Não estou dizendo que você é um parasita. Então, não tem nada não, mano. Não tem ninguém não. Tipo... Tudo bem, você tem alguém? Pois Estou é, dizendo então. que todo ser humano tem uma parte que, quando a pressão aumenta, procura o caminho de menor resistência. Não, mano, não. Tô de boa. Valeu. Não tem isso aí, não. Sou vítima da minha história, não. Eu sofro muito, mas, tipo, sei o porquê, sei como, sei qual o processo e enfrento ele. Não tem de virar coitado, não. Mas valeu pelo vídeo, o ponto zero. Só queria que você não metesse na narração de IA. A narração de IA é paia. Eu gostei da ideia, gostei do roteiro, mas a narração